Olha aí, pessoal, chegamos aí para a nossa entrevista de hoje. Como eu costumo dizer, não é bem uma entrevista, não é bem aquela coisa da pergunta e resposta, é um bate-papo, né, entre amigos, onde a gente fica sabendo mais sobre essa pessoa que está em foco e ela fica sabendo um pouquinho mais sobre a gente e aí dá tudo certo, né? Quando a gente conversa, as coisas são muito melhores. O que o mundo está precisando, a começar pelo nosso Brasilzinho, é conversar, né? É saber por que é que você não pensa como eu, por que é que eu não penso como você e como nós dois podemos pensar juntos. Vamos lá! Sem mais papo furado, eu quero anunciar a nossa companheira de hoje aqui nesse quadro, que é a Litz Gouveia. Tudo bem, Litz? Tudo, e você? Tudo bem. Poxa, que bom que você pôde comparecer aqui para a gente bater um papo. Eu que agradeço o convite para falar um pouquinho mais da minha vida, do meu dia a dia. Fico agradecida. Mesmo. Então, eu estava dando uma olhada aqui na minha ficha. Você é conhecida como a Barbie lixeira. Por que isso? Quando eu comecei a contar para os meus amigos, assim, de rolê, né, que a gente fala sobre o meu trabalho, veio a questão de que achavam que eu era muito bonita para trabalhar como catadora, né? Que é a situação que a gente vê os catadores na catador rua. de resíduos, né? De resíduos recicláveis. Aí sempre surgiu essa questão da minha aparência, falava que eu era bonita demais para trabalhar com isso. E tem uma banda underground que se chama Os Pedreiros, eles têm uma música chamada Barbie Lixeira. E aí começaram a me chamar, aí pegou. E aí, conversando com o pessoal, a gente dava risada, mas sempre aproveitando, né, essa questão de estar ali entre amigos e discutindo sobre as nossas rotinas, o dia a dia, da importância, né, dos catadores, dos coletores para o meio ambiente. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, nós estamos colocando aqui no ar uma foto, né, sua, e está ali você, como disse você, né? Você... Fala. Em Ubatuba, né? Eu estava lá no verão, porque eu sou aqui de São Paulo, capital. Sim. Então, sempre trabalhei aqui, pegando na rua, e aí eu queria pensar, né, como que seria a coleta de resíduo na praia, que a gente vê que fica sempre movimentado e a gente vê um monte de resíduo no chão e como que era. Aí naquela foto era eu dentro de um triciclo que foi emprestado por uma ONG para eu poder coletar esse resíduo. Então, e você começou nessa atividade aos 16 anos? Isso. Você está com quanto? 29. Eu sei que a gente não faz uma pergunta dessa para uma senhorita, mas você me desculpe, eu tenho que fazer. São 13 anos já? Em outubro faz 13 anos. 13 anos. Você sofreu discriminação, além desse tipo de questionamento sobre a tua aparência e a tua atividade? Você sofreu algum tipo de discriminação assim por parte daqueles que já te conheciam ou por parte daqueles que vieram a conhecer? Não, pô, você agora é uma recicladora né, de resíduos e tal. Como é que é isso? Houve esse tipo de, eu não vou dizer bullying, mas de questionamento? Antigamente, há 13 anos atrás, eu acho que até poderia ocorrer, né? E não diretamente, nunca me xingaram, nunca me falaram nada, mas você percebe os olhares, né? Aquela coisa, tá mexendo no lixo, ou até pela minha aparência. Eu sempre fui cheia de tatuagens, né? Você gosta de tatuagens, né? Tem a questão racial, sim, também, que a gente tem que prestar atenção. Mas eu acho que a questão da mídia, seja da televisão, seja da internet, fez as pessoas olharem para a questão ambiental com outros olhos, né? Da necessidade da reciclagem, da necessidade dos catadores. Então, assim, no dia a dia, eu vejo que as pessoas hoje, elas se importam muito mais em estar presentes nessa causa, em ajudar, do que, de fato, dizer alguma coisa ruim. Claro. Ou, né? Eu sempre escuto esse comentário sobre minha aparência, mas sempre que eu estou ali pegando as coisas na rua, as pessoas dão a opinião delas, né? Sim. E eu comecei a estudar sobre meio ambiente justamente porque eu queria melhorar
esse meu impacto, né, como catador. O que eu poderia fazer além disso? Né, as pessoas vêm, conversam, o que eu poderia fazer? Então, comecei a divulgar no meu Instagram com esse foco da educação ambiental, não só da reciclagem, né, que a reciclagem ela é uma das coisas que a gente pensa na questão do meio ambiente. E falar sobre quão difícil era o meu trabalho, porque as pessoas, infelizmente, não separam os resíduos. Até hoje, né? Há 13 anos trabalhando e a gente não vê muita diferença nas ruas. Mas você não... Bom, sei lá, eu vejo um progresso nisso, mas eu não sei, talvez ele não seja suficiente, né, como você está dizendo. Mas você acha que houve um progresso na conscientização até certo ponto, vamos dizer assim? Você acha que as pessoas estão dando um pouco mais de atenção a isso? Ou está naquela base do, eu vou fazer de qualquer jeito e eles que se virem? Como é que é? Um pouco de cada. Eu acho que essa questão da mídia ajudou as pessoas a olharem para isso. Mas também, assim, não depende só da gente, cidadão comum. Tem que ter uma estrutura para se reciclar, porque não adianta, como eu já ouvi, eu separo o meu resíduo em casa, mas eu fico totalmente triste de saber que eu posso colocar na lixeira ali, certinho, separado, e aquele resíduo ir para um aterro porque não tem demanda ou porque não tem quem venha buscar e levar para um ferro velho, para uma cooperativa. Então, assim, por mais que eu possa falar com as pessoas dessa questão da importância da reciclagem, a gente tem que cobrar também do poder público a questão de estrutura, porque uma coisa não vai acontecer sem a outra, né? O que a gente chama de responsabilidade compartilhada, né? Sem dúvida. E aí, mas a gente vê isso também na questão das empresas, né? Que é o setor privado, de colocar que a embalagem tal é reciclada, ter essa informação que também conscientiza as pessoas. E precisa, né? Então, acho que sim. Colocar um selinho ali, né? Né? Alguma coisa que olha, diga, esse aqui é reciclado. Então, cuidado, né? Exatamente. Porque eu fiquei sabendo que quando você tenta fazer a coisa o mais certinho possível, você recicla certinho para aquilo que que pode ser reutilizado, etc, etc, está ali naquele recipiente, e no outro você só põe as coisas que realmente vão se degradar, vão desaparecer no meio ambiente e não vão prejudicar nada e tal. Mas um pedaço, algumas gramas desse outro tipo de resíduo, se ele tiver nesse, ele estraga tudo, é isso mesmo? Se ele tiver misturado, aí já não é reciclado. Por exemplo, embalagens de biscoito, cookies, de salgadinho, são embalagens que por dentro são laminadas e por fora é plástico. Essa embalagem, infelizmente, ela não é reciclada. Então, faz parte também da responsabilidade de quem consome pesquisar. Né? Você coloca ali para reciclagem, fiz a minha parte, mas aquela embalagem não é reciclável. Sim. Então, eu vou comprar da outra empresa que tem o mesmo produto numa embalagem que é reciclável. Claro, ou se não, eu vou continuar comprando dessa, só que eu vou tomar o cuidado de separar as coisas. Sim, né? sim, porque às vezes uma embalagem tem vários tipos de plástico, uma embalagem você não consegue separar. Então faz parte também, né? Por que eu reclamo tanto na internet? Falo, olha, gente, a situação que está esse local. Porque é responsabilidade também das pessoas, né? Claro. De fazer isso. Então ajuda o nosso trabalho. Uma reclamação que está tendo esse ano é a baixa dos preços dos materiais. Está bem baixo, a gente não tem uma remuneração de ir lá e vender, sabe? Conseguir uma remuneração justa, boa para isso. E aí prejudica ainda mais a gente estar no local tendo que separar. Então, assim, é um trabalho muito grande. Se o resíduo já estiver separado, fica mais fácil para nós. Então, essa é a questão da conscientização que eu e outros catadores que também estão na internet tentando fazer, né? Essa questão de conscientização diária. Você disse fica mais fácil para nós, não é? Essa questão eu acho que tem que ser analisada, mas ainda mais fica mais fácil para vocês e fica melhor para todos nós, né? Sim. Porque caso vocês não possam exercer essa função que vocês exercem, ou se vocês tiverem dificuldade e diminuírem a produção de vocês,
obviamente, todos nós vamos sofrer muito mais Sim. com esses fenômenos climáticos que andam por Com aí certeza. assombrando todo mundo. Eu estava vendo sobre esse novo ciclone que está atacando o sul do país. Não sei se você chegou a ver isso. Sim, sim. Agora, foi pela madrugada, acho que foi no último jornal que eu vi isso, qualquer coisa. É uma coisa assombrosa. A constância, como de repente, o sul do nosso país, o extremo sul do nosso país, que não tinha esse tipo de fenômenos, a não ser de tempos em tempos Sim. e tal, papá, ele vem assolando todo mundo, né? Ou seja, este planeta está dizendo, pelo amor de Deus, Tá gritando. cuidem um pouco de mim, porque eu estou com o saco cheio de ser maltratado, né? E parece que um monte de gente é surda, absolutamente surda, e pior ainda, é burra, que não cabe mais aonde. Terceiriza, né, a responsabilidade. Acha que tem o catador sim, e o coletor, sim, então sim. eles vão fazer isso por nós. E muitas vezes não tem nem sequer, vamos dizer assim, o básico da educação de entender. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam, eu estou na minha casa e aí eu estou vendo essa situação que acontece de desmatamento na Amazônia, o que eu poderia fazer? E é muito simples. Você que consome lá qualquer tipo de alimentação, procura a empresa que fabricou ela. Procura se ela tem ligação com o desmatamento. O desmatamento vai fazer o quê? Quanto menos florestas, mais chuvas, dessas tempestades Claro. que desolam tudo. Então, o que você tem que fazer? Consciência. Não consome. Sabe, procurar outras alternativas, porque está tudo ligado, né? Quando você joga um resíduo no local errado, ele polui a água, ele polui o solo, ou seja, a água que você consome, o solo que é plantado, a sua alimentação. Então, assim, tem que ter educação ambiental, né? Me parece, sabe, Liz, que até hoje eu tenho mais de 70 anos e eu sempre ouvi isso, desde a minha infância, quando se começou a falar que uma folha caída de uma árvore no Ibirapuera tem um impacto, de alguma forma, tem um impacto num fenômeno qualquer na China. Tem, e isso é indiscutível. Parece um exagero, um exemplo extremo, mas é a verdade, né? Aquela folha que caiu e não devia ter caído naquele momento, porque ela ainda não estava completamente seca, mas ela foi agredida de alguma forma e caiu. Há um impacto qualquer, por menor que seja, há um impacto no outro lado do globo terrestre. Isso é a verdade absoluta, mas parece que os habitantes dessa Terra, desse planeta, eles não percebem isso, né? Que se eles derem um espirro aqui, isso vai impactar alguém que esteja muito distante, que pode ser um neto dele, um descendente dele ou um antepassado dele que está em algum lugar nesse planeta. Tudo tem consequência, né? Claro. E essa questão da gente ficar terceirizando responsabilidades, Sim. porque fulano ou ciclano vai fazer isso por mim, é terrível. E uma coisa um comportamento desse, que não tem nada a ver com reciclagem, mas tem a ver com o meio ambiente, que é o lugar, né, que a gente está, Claro. é a questão da escola. Quantos pais colocam crianças em escolas e acham que porque paga, está ali terceirizando a educação, acha que o professor tem que ser responsável por um papel que é dele. Sim. Então, assim, essa questão da gente terceirizar responsabilidades, da gente olhar o outro como uma pessoa que está ali para nos servir, ela é prejudicial em várias áreas, Claro. não só na reciclagem, né? Claro. Que eu estou ali, por que eu estou tendo que conscientizar as pessoas, sendo que já é uma coisa que deveria ser feita. E é totalmente cultural. No Japão, se você joga resíduo no chão, você é multado. Sim. Para eles é um absurdo você jogar lixo no chão. No Brasil, em qualquer canto que você for, vai ter jogado no em chão. qualquer país do mundo, eu digo países absolutamente civilizados, com o povo tendo uma cultura melhor, uma conscientização melhor, qualquer tipo de agressão que você fizer ao meio ambiente, se você cuspir no chão e você for visto por uma autoridade, você vai ter que se explicar, no mínimo, né?
No E ela- mínimo, você vai perdão, ter que se explicar. E isso, às vezes, não tem a ver com classe social. Quando as leis são Exatamente. aplicadas, ela é para todo mundo. Desde, eu no sei. Japão, desde o mais pobre ao mais rico. Jogou lixo no chão, você é É multado. claro. Agora, você falou sobre essa coisa de terceirizar a responsabilidade. Bom, essa é uma coisa que nós adoramos fazer, né? Principalmente aquela parcela do nosso povo mais prepotente, que não tem nenhum motivo para ser prepotente, pomba, né? Mas que é. Então aí eles são até capazes de dizer, mas a Alice está dizendo isso, mas se eu fizesse tudo o que eu preciso, ela ficaria sem trabalho. Mas é a maior idiotice do mundo, isso, né? Pelo contrário, isso tudo seria tão organizado que todas as formas de resíduo teriam uma destinação útil para o planeta. Útil, né? E não devastadora, como é o que nós estamos vendo atualmente. Eu li uma matéria também que me deixou meio não, com os cabelos em pé. Eu tenho netos, caramba, né? E como todos nós que têm descendentes, você tem que ficar apavorado, que diz assim, estudos mais recentes garantem que a data limite para se salvar o planeta, né, já passou. Você deve ter lido isso. E aí, o que eu faço? Eu me escondo? Eu ajudo a destruir mais cedo? Não, então eu vou jogar tudo fora. Sabe? Se sente impotente, né? Não Por isso é? que eu falo que a gente tem que ter essa consciência que a gente também, por mais que não sejamos nós os donos das grandes empresas, que são Claro. sim as grandes poluidoras, a gente tem a nossa parcela de responsabilidade, por mínima que seja. Não. Se eu sei que essa empresa é isso, pô, então não vou comprar. Tá aí sua Sim, responsabilidade, sim. né? E uma dessas questões do plástico de uso único que estão querendo agora, por causa também dessa questão, né, dessa data limite, vamos salvar o planeta e tudo mais, estão querendo colocar incineradores para queimar o resíduo. Para onde vai isso? Pois é, aí as pessoas pensam, Ai, meu vai sair ali da minha vista, tá tudo bem. Poxa, se a gente o catador, eu sempre falo, né, faz um trabalho de redução e reparação de dano ambiental. Se a gente retira esse resíduo, né, é o nosso sustento, a gente ganha um pouquinho, mas a gente está ganhando com isso, mas olha o trabalho que a gente está fazendo para não prejudicar ainda mais o meio ambiente. Aí querem colocar incineradores, para quê? Para queimar o resíduo. Poluição atmosférica. Poluição total, né? Não adianta. Assim, o incinerador, ele é necessário, né? Na Claro. pandemia, teve muita gente, infelizmente, jogando máscara, luva descartável que usava no meio do resíduo reciclável, sem saber. Luva, máscara, é lixo hospitalar. Lixo hospitalar, por ter grande quantidade de bactérias nocivas, precisa, sim, ser incinerado. Mas se for comparar o resíduo hospitalar com o resíduo comum, que é o que a gente usa, é uma parcela muito pequena. Sem dúvida. Aí querem colocar incineradores para queimar os resíduos, para ficar bonito, né? Falar, nossa, olha a gente resolvendo o problema Ninguém vê ambiental. mais nada, né? Bonito. Tenta respirar em São Paulo. E vamos morrer todos asfixiados juntos, né? Vamos botar no ar? Vamos lá. Olha lá. Mas essas imagens são realmente incríveis, né? Aquela primeira parte que apareceu agora é a seleção ou já é o destino final? Isso, ali, eu comecei a pegar os materiais Sim. em condomínios, né? Sim. Num conjunto de condomínios ali na Zona Sul aqui de São Paulo. Sim. Ali, no caso, já estava separado, porque os funcionários do condomínio, de um condomínio, separavam. Então, eu estava sempre mostrando para o pessoal o quanto era mais fácil eu e meu pai recolher esse resíduo, muito mais rápido, quando já estava separado. Só que não é a função do funcionário, funcionária da limpeza do prédio, fazer isso. São os moradores, são as pessoas que têm que fazer, né? Claro. Então, eu estou sempre mostrando isso, né? Já separada a quantidade de resíduo que a gente pega, porque você entra nas lixeiras dos condomínios, é até o teto entupido de resíduo, Sem né? dúvida. E aí a gente tem que entrar e separar. E aí teve um dia que eu fiz uma comparação de um local que já estava totalmente separado o resíduo
com um que eu deveria começar do zero. No que já estava separado, eu e meu pai, a gente levava cerca de 30 minutos, 30, 40 minutos para retirar, organizar na Kombi e sair. No outro que não estava, a gente levava 4 horas. Olha a diferença, hein? Olha a diferença. Me diz uma coisa, Litz, você sente uma conscientização maior, você sente que as pessoas estão, um engajamento maior nas pessoas que têm um pouco mais de cultura, que deveriam ser mais presentes em atitudes como essa, de separar, de organizar, etc, etc. Ou seja, nas pessoas que têm aí, vamos dizer, uma classe média B, B2, né, pelo menos. Não a B1, mas não a B3 também. Ou você sente isso nas classes até menos assistidas pelo poder econômico? Eu acho que a questão, por exemplo... Quem se comporta melhor? Eu acho que o pessoal que é da minha classe, favela, periferia, porque é onde a gente está, né? Ninguém vira catador porque está bem financeiramente. Por elegância. Não, sabe, bonito, ninguém começa. Eu estive pensando, eu tinha que fazer uma bolsa, faculdade de filosofia ou ser catador. Eu vou ser catador. Pô, ninguém começa por esse não é por aí, né? Começa como eu comecei, como outras pessoas antes de mim, por necessidade. Então, é uma cultura que é, sim, já nas classes mais baixas, você vê todo mundo participando, né? As classes mais altas também, por quê? Porque está ali no dia a dia, né? No condomínio, nas faculdades, em locais, né, de grandes espaços. Até locais de trabalho. Exatamente. Está ali a reciclagem. Tem alguma empresa ou alguém fazendo esse trabalho. Mas na periferia você vê sim, porque é um contato maior, é um contato mais direto. Então, o pessoal está ali vendo, está participando, aí dá um puxãozinho de orelha aqui ou ali fala, olha, separa, ajuda a gente e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falo e que eu já recebi muita mensagem no meu Instagram, das pessoas falando que infelizmente estavam passando necessidade em casa, que não sabiam o que fazer e que viam ali o meu Instagram e viam, poxa, eu também posso fazer isso, né, para dar uma ajuda financeira em casa. Então, é importante, sim, a conscientização e que as pessoas ajudem, porque, felizmente ou infelizmente, amanhã pode ser qualquer outra pessoa nessa situação, né? Principalmente na periferia. Então, tem que, sim, ter um apoio mútuo ali de ambas as partes, porque isso a gente não sabe como vai ser amanhã. E eu também fico pensando, Litz, que não são apenas ambas as partes. Há uma terceira parte aí que até agora a gente acabou não conversando sobre isso, porque parece que a gente se desacostumou de contar com o poder público para intervir e para fazer das nossas vidas algo melhor. Você falou, na periferia você acaba encontrando muito mais, né, disso, porque eu acho que é principalmente porque o poder público limpa. As cidades são muito sujas. Agora, a periferia das grandes cidades são ainda mais sujas, porque ali o poder público não entra. Não é que ele não entre porque não possa, ele não entra porque não interessa. Exatamente. Né? Porque não interessa e só interessa na hora da eleição. Aí, quando tem uma eleição, é uma beleza. Que aí aparece gente que você nunca nem viu na vida, né? Eu acho até que agora, o ano que vem, vocês que têm esse tipo de atividade, como você tem e outras paralelas, vão ter que se desdobrar para poder ganhar dos heróis que juntarão todo o lixo, que consertarão todo o asfalto ou os paralelepípedos quebrados da cidade para mostrar que essa cidade, todas as cidades, seja São Paulo, Rio de Janeiro, todos os municípios brasileiros são bem cuidados e que fulano de tal merece o seu voto. Bem isso, aquele monte de imbecil aplaudindo. Esse teatrinho todo que a gente sempre vê. Mas é o que você disse, é uma falta de interesse do poder público.
a questão que a gente fala, né, que o catador precisa ser remunerado porque a gente está fazendo sim um serviço público. Existe uma pesquisa que mostra que o Brasil perde por ano cerca de 4 a 5 bilhões de reais por ano. Bilhões. Por falta de interesse do poder público. Ah, a economia do Brasil é isso, vai de mal a pior. Não tem investimento, não é do interesse deles. Aí vão e querem colocar incineradores para Claro, para tirar da frente. Para ficar bonito, né? Você não vendo, o coração não sente. Em compensação, você morre sufocado porque não tem ar para respirar, né? Eu acabei de ser pontuado agora pelo nosso diretor, que disse o seguinte, que você costuma dizer que pelo lixo, pelos resíduos que você e seu pai e os outros que se dedicam a essa profissão recolhem, eles sabem exatamente com quem eles estão lidando, ou seja, quem são as pessoas que descartaram aquilo, é verdade? Porque você entende a questão do consumo, né? As pessoas, por exemplo, com um poder aquisitivo maior, consegue, por exemplo, adquirir produtos orgânicos, produtos com uma qualidade melhor. Então, pela embalagem, você consegue ver isso. Você consegue ver que ali tem uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes, uma pessoa que está fazendo dieta, uma pessoa que está mudando todo o seu guarda-roupa. Pelo que a gente joga fora, pelo que a gente não quer mais, diz muito sobre a gente. Então, dá para você saber, sim, aonde você está, pelo resíduo que você encontra. Qual foi a coisa mais... Desculpe te fazer essa pergunta, mas eu fico imaginando. Qual foi a coisa mais estranha, eu não vou dizer curiosa, mas a coisa mais estranha com que você se deparou no momento de colher os resíduos até hoje? Eu acho que eu nunca passei por situações assim. Eu acho que as pessoas têm um certo cuidado justamente com isso, dessa exposição. Imagina, você está em algum lugar e você abre o resíduo da pessoa, né? Não, sim. Mas coisas estranhas assim, eu acho que não. Já encontrei dinheiro, já encontrei roupa encontrou de dinheiro? Grife, já encontrei dinheiro. Ou seja, tem maluco jogando dinheiro fora. É o cuidado, né? Não tem cuidado e joga. Já encontrei celular, computador. Eu falo pessoal, eu sou uma pessoa que procura ser o mais minimalista possível. Claro. A minha casa, ela é mobiliada com aquilo que as pessoas jogam fora. Ah, é? Cama, geladeira, fogão, tudo útil. E as pessoas E dá para ser reaproveitado aquilo? Dá. E por que foi descartado? É a nossa cultura do consumo, né? O ter, ao invés de ser, ele é estrondoso. Então, as pessoas vão jogando fora coisas que são úteis, que daria para aproveitar. Tá, não quer mais, quero comprar outra coisa, não gostei, ok, está no seu direito. Claro. Mas quantas pessoas existem ao redor que talvez estariam precisando daquilo? Claro, Não existe essa preocupação, infelizmente. É só você substituir o descartar por doar. Sim. Né? Ainda que você ache que aquele aparelho, aquele eletrodoméstico, ou seja lá o que for, né? Não vai te servir, que o conserto daquilo vai custar mais, doa para alguém. A gente nunca sabe o que aquela pessoa pode estar precisando daquilo que você está simplesmente tirando da tua frente. É o caso do incinerador. Eu vou tirar da minha frente, joga no incinerador. Pô, que idiotice, né? Pois é, e é prejudicial, né? Porque, não sei o que eu vou fazer, vou só jogar ali. De novo, terceirizando. Alguém vai dar um jeito por mim, alguém vai fazer alguma coisa. E a questão do incinerador é isso, é pensar que, ok, não está ali na sua vista, mas você está respirando. Não, claro. Não está na sua vista, mas vai contaminar a água que você está bebendo. Então, atinge sim, diretamente. Acho que as pessoas têm esse comportamento porque acham que não vai atingir elas. Você acha que até algum tempo atrás reclamava-se muito que principalmente as grandes empresas, indústrias, eu digo, não empresas, indústrias, elas eram as grandes poluidoras, por exemplo, primeiro os mananciais, claro, mas de jogar dejetos que não são permitidos serem atirados nas águas dos rios, por exemplo, né?
porque poluía tudo, etc, etc. Bom, isso foi ignorado. Eu lembro que, olha, uma vez, andando, eu era sócio de um clube que não existe mais, que era o Clube de Tietê, né, ali perto do que hoje é a Marginal, nem Marginal tinha naquela época, e eu estava fazendo remo, e o barco em que eu estava, ele bateu lá numa porcaria qualquer, que eu não sei o que era, se era uma pedra ou coisa parecida, na margem, e perto da Ponte das Bandeiras, e ele afundou, e eu tive que ir nadando até o ancoradouro, né, até o pier do clube. Você não queira saber o que eu vi cara a cara naquelas braçadas que eu dei. Eu imagino. Não, você não imagina. Olha, Então, eu vou ficar... é um filme de terror, Litz. É um filme de terror. E isso eu estou falando há 50 anos atrás. Há 50 anos. E aí os caras fizeram toda aquela campanha maravilhosa, acho que era para governador do estado na época, né? Contrataram até duplas sertanejas para fazerem músicas para todo mundo despoluir o Rio Tietê. Depois foi com o Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros, porque ele cheira mal, mas agora está cheirando bem. Meu amigo, se você passar lá a qualquer hora, passe. Eu acho que o urubu voa com uma asa só, porque a outra tem que segurar o nariz, o bico. Ninguém resolve nada. Todo mundo fala, vai para a eleição, etc, etc. Ou seja, eu não sou contra eleições, pelo contrário. Eu sou absolutamente a favor da democracia e eu só queria que as pessoas que concorrem nos representassem melhor. Representassem melhor a nós, povo, e a essas pessoas que tentam melhorar a nossa vida, como a Barbie Lixeira, como a Litz, né? E todos os que a cercam, que estão dando a sua vida e a sua saúde, estão colocando em risco a saúde deles para salvar a sua. Só que vocês preferem acreditar naqueles que há 6 meses, há 5 meses, há 4 meses antes da eleição, começam a fazer campanhas maravilhosas, colocando os incineradores aí, as fogueiras de lixo, porque aí ninguém vê, vai tudo para o espaço e volta. Que volta, não tem a menor dúvida. Você tem esperança que tudo isso vai mudar, Litz? Sinceramente? Sinceramente. Olha, eu ainda confio na questão de que quando as pessoas sentirem de fato o quanto isso atinge elas, eu acho que vai começar a movimentar. Mas como eu sempre falo, a gente, enquanto cidadão comum, a gente não tem poder para mudar muita coisa. Obviamente que numa democracia representativa, a gente, né, que eu sou anarquista, eu não voto. Na questão da democracia, as pessoas votam e, de novo, terceirizam uma responsabilidade. Não é somente votar e deixar lá e tá tudo bem. Alguém tem que vai fazer cobrar, algo. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Vai atrás. E não é presidente, não é governador. É uma coisa também menor. Sim. Estou aqui num bairro. Quem é o deputado ou vereador do meu bairro? Cadê a estrutura que deveria existir para melhorar? Tem que começar pequeno. Mas tem que começar aqui, porque se não começar com conscientização, eu e outros catadores e outras pessoas, outros ambientalistas, outros educadores, outras pessoas que, sabe, pensam de forma diferente e aplicam isso nos seus dias, vão ficar sobrecarregados. Eu trabalho há 13 anos, eu já estou sobrecarregada. Então é por isso que eu faço esse trabalho de conscientização, porque precisa. É algo assustador, realmente. Assustador, a falta de raciocínio lógico, né? Mas vamos colocar as tuas redes sociais? Vamos, Instagram? Então vamos lá. Tá aí a Litz Gouveia. Umas fotos bonitas. Não, umas fotos bonitas, né?
Muito legal. Aquele do lado esquerdo é seu pai? Não, ali, na verdade, é uma senhora. Essa é Aí agora que abriu, não dá para ver melhor. Essa é a Salete, é uma senhora de 67, 68 anos que eu conheci em Ubatuba. E ela é um grande exemplo do que se acontece, né? E por que a gente tem que dar importância para os catadores. Eu estou hoje com 29 anos. Não interessa se você é mulher, mais mulher do que homem. Certa idade, no mercado de trabalho, você é descartável. Claro. Eu conheço muitas pessoas que viraram catadores por não achar oportunidades de trabalho. Você pode ter 20 anos de experiência. A empresa vai contratar alguém mais novo sem experiência nenhuma, porque ela quer pagar menos. É claro. Então, assim, conheço gente na rua que teve toda uma vida dedicada, por exemplo, a ser, né, a questão da lei, a ser advogado. Não encontrou mais trabalho, não conseguiu, foi para a rua virar catador. Claro, de alguma forma você tem que se virar. Exatamente. Você vai fazer o quê? Esperar cair do céu? Não vai cair, né? A única coisa que vai cair do céu são tempestades como nunca se viu, né? E secas como nunca se viu também, enquanto a gente continuar maltratando esse pobre planeta que tem pessoas, tem seres irracionais que o habitam, né? Litz, olha, eu estou muito surpreso com algumas das coisas que você disse, outras, infelizmente, não me surpreenderam, porque eu já tinha ideia, é claro. Mas eu queria, em nome de todos nós, não apenas aqui da Rede Brasil de Televisão, mas os nossos telespectadores todos, enfim, em nome do nosso povo, dessa cidade também tão maltratada, agradecer muitíssimo, agradecer a dedicação, a abnegação de você e todos os seus colegas, seu pai, por exemplo, né? Agradecer a todos vocês esse sacrifício que vocês, os perigos que vocês correm com esse tipo de atividade, para que nós todos possamos desfrutar de um futuro mais sadio e de um futuro menos dramático, como esse que se afigura aí na nossa frente. Muito obrigado. E obrigado principalmente por você ter estado aqui e ter... É muito emocionante falar sobre tudo isso. Eu tenho certeza que você atravessa dias e dias tendo emoções fortes e vendo as coisas que você vê. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando sobre isso. E é cansativo. Tem dia que eu penso, o que eu posso, continuar? Tem dia que fala, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber. Mas a gente quer, sim. Todos nós queremos estar bem. Claro. Mas a gente tem que pensar na questão coletiva, né? Não é o bem individual. Sem dúvida. Então, eu faço o que eu faço por amor, por necessidade. Já tive, continuo tendo oportunidades de trabalhar em outros ramos, mas hoje em dia eu escolhi ser catadora. Então, estudar para isso e continuar aí além até que eu puder. E pedir para o pessoal que está assistindo que tenha consciência, que não só separe o resíduo, mas pesquise, né, o que você vai comer, que empresa que é aquela, será que ela só fala? Porque hoje em dia isso é moda, né? Sim, todo ser mundo legal fala. com o meio ambiente. Mas, poxa, se todas as empresas estão salvando o mundo, então quem é que está destruindo o mundo? Sou eu? É você? Não, somos nós. Somos nós. Isso não tem dúvida. Litz, você falou que é anarquista. Viva Bacunim. Bom, eu vou encerrando por aqui, agradecendo muitíssimo a vocês. Sempre que quiser, essa porta estará aberta e o caminho estará livre para você. Muito obrigada, okay? gente. Obrigado você. Gente, que lição, hein? Puxa vida. Amanhã, se Deus quiser, tem mais. Tchau.